passamos a apresentar... Corações em Conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo. Adaptação de Sidney Carbone. Mas a senhora acabou engravidando? Realmente. E como aconteceu? Inesperadamente, como um presente dos céus enchendo a mim e a seu pai de felicidade. Você foi uma bênção divina em nossas vidas e jamais deixei de agradecer a Nossa Senhora de Kazan por essa graça. Você cresceu forte e sadio como desejávamos. Neste ponto da narrativa, a dama emocionou-se enquanto uma lágrima furtiva surgia em seus olhos. Certo dia, no entanto, Rodolfo feriu-se gravemente durante uma caçada e morreu logo após ter sido transportado para casa. Como deve ter sofrido, minha mãe. Eu ainda era pequeno, mas me lembro da falta que senti do meu pai, sempre tão bondoso e solícito. É verdade. Sofremos muito. Precisei recuperar as forças combalidas para cuidar de você e ainda administrar as nossas propriedades, que ficaram como barco à deriva. Em parte, isso foi bom porque me ocupou o tempo de maneira útil, desanuviando meu espírito. Caso contrário, teria enlouquecido de dor sem o meu Rodolfo. Mas tudo isso pertence ao passado. Hoje você é um homem e assumiu o lugar de chefe da família e administrador do nosso patrimônio como de direito. Bem, vamos descer agora. Está na hora da ceia ser servida. Vamos sim, minha mãe, pois estou faminto. Enquanto ceavam, trocavam ideias. Ele indagava o que tinha acontecido durante sua ausência e ela o colocava a par de tudo. A certa altura da conversa... Agora, me conte como foi a sua viagem, meu filho. Foi boa, apesar dos contratempos. Contratempos? Algum problema com nossos empregados? Não, com eles está tudo bem. Mas a nossa propriedade rural está um pouco abandonada e precisará de algumas reformas. Pretendo fazer isso e espero que aprove. Pois faça o que julgar necessário. Confio em você. Mas, a propósito, a que contratempo se referiu? Levando uma taça de vinho aos lábios, ele tomou um gole e relatou à mãe os problemas que enfrentara na noite tempestuosa e a ajuda que recebera de Anton Vassiliev. Quando concluiu... Pobre homem. Deve ser muito triste perder a família e viver sozinho. Também fiquei penalizado. Contudo, ainda espero que aceite o meu convite e venha residir conosco. Fez bem em oferecer-lhe ajuda, meu filho. Em nossas propriedades, até mesmo na mansão dos Lilazes, será fácil arranjar-lhe serviço. Terminada a ceia, após mais algum tempo de conversa, recolheram-se, cada qual para seus aposentos. Magda estava impressionada com a história que Olavo lhe contara sobre Anton Vassiliev, mais do que gostaria de admitir. Não sabia dizer que sensações eram essas que a tomavam de assalto. Uma certa angústia mesclada de apreensão e, ao mesmo tempo, a intuição de conhecer tudo aquilo. Gostaria de me encontrar com esse homem solitário. Quem sabe quando formos fazer uma visita à propriedade rural, isso será possível. Refletindo sobre essa possibilidade, o sono a envolveu rapidamente. Despertou no dia seguinte com a impressão de ter tido uma noite cheia de sonhos em que encontrara muitas pessoas, inclusive o homem solitário. Todavia, por mais que tentasse, não conseguiu lembrar-se do conteúdo desses sonhos. Durante a refeição matinal, constando de chá, leite, pãezinhos frescos, rosquinhas de nata, geleia e mel... Acho que Olavo perdeu a hora. Peça a Valfrido para ir acordá-lo, Alexandra. A serva sorriu levemente e respondeu. Ele levantou-se muito cedo e já foi para o escritório cuidar dos negócios, Barínia. Ah, sim?
Tanto melhor. Posso servi-la? Quero apenas uma xícara de chá. A serva serviu-a e em seguida perguntou. Dormiu bem, Barínia? Com um pensamento distante, ela só manifestou-se na segunda vez que lhe foi perguntado. Disse alguma coisa, Alexandra? Eu perguntei se a senhora dormiu bem. Sim. Pode mandar tirar a mesa. Mas a senhora não comeu nada. Amanheci sem apetite. E assim dizendo, levantou-se, encaminhando-se para o jardim. O sol forte a envolveu. Caminhou por entre as alamedas floridas, sempre preocupada com os sonhos da noite que tanto a tinham impressionado. Embora não me recorde deles, tenho certeza que se relacionam com o homem solitário das montanhas. E passou toda a manhã caminhando, detendo-se ora para ver uma planta, ora outra. Conversou com o jardineiro, transmitindo-lhe algumas ordens, e depois sentou-se num banco, permanecendo entregue a seus pensamentos. Ao regressar para o almoço, Olavo foi encontrá-la no mesmo lugar. Beijou-lhe a fronte e, sentando-se junto dela, examinou-a detidamente. Os criados me disseram que a senhora está estranha hoje. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim. Tive sonhos esta noite que me impressionaram muito. Que espécie de sonhos? Aí é que está. Não me lembro. Ora, mamãe, afirma-se impressionada e não se recorda dos sonhos. Não é estranho. Quando despertei, tinha lembrança nítida de todos os detalhes. Logo em seguida, porém, apagou-se tudo. Entretanto, tenho certeza absoluta, uma convicção de que os sonhos têm relação com a história que me contou ontem. Então está explicado. A senhora é muito sensível e ficou apreensiva com o perigo que passei. É possível que tenha razão, mas parece-me que se trata de algo muito mais sério e importante e que preciso lembrar a qualquer custo. Nesse momento... Barínia! Sim, Alexandra. A Rose mandou avisá-los de que a refeição será servida em meia hora. Obrigada. Diga a ela que já estamos indo. Sim, senhora. Olavo ficou olhando a criada afastar-se e uma sensação estranha o assaltou. Jamais reparara nas criadas, mas aquela despertava-lhe interesse. Tratava-se de uma bela jovem, cabelos cor de trigo maduro, emoldurando-lhe o rosto perfeito, pele acetinada com tonalidade dourada pelos raios do sol, refletindo saúde e energia. Seu porte era esbelto e flexível e os gestos delicados. Ele pensou. Interessante. E lembrou-se justo nesse momento de ter sonhado com ela à noite. Esboçou um sorriso e perguntou-se. Será possível? Nada disse porque sua mãe nunca admitiria brincadeiras com as criadas da casa. Era preciso manter sempre ambiente de respeito e dignidade. E então, distinto cavalheiro, vamos almoçar? Sim, mamãe, vamos. Ofereceu o braço à dama e encaminharam-se para o salão de refeições. Após o almoço, Olavo retornou ao escritório para cuidar dos negócios. A família possuía uma empresa próspera que, com a morte de Rudolf Barenkov, passou a ser administrada pela esposa, auxiliada por fiel amigo e antigo empregado de seu marido, que também veio a falecer alguns anos depois. Com o tempo, a administração de todos os bens passou para Olavo, inclusive a empresa, que prosperara bastante. O escritório de exportação surgira da necessidade de colocar no mercado a colheita de grãos, aveia, cevada, centeio e trigo. Ao voltar da guerra, Olavo dedicou-se a aumentar as plantações. Como grande produtor, ele encontrava dificuldades para vender toda a produção no mercado interno. Os preços eram geralmente baixos e não compensavam os custos de produção e manutenção. Conversando com outros proprietários, detectou o mesmo problema. Depois de muito pensar, a exportação surgiu como uma solução para o impasse, visto que, no mercado internacional, os preços estavam elevados. Dessa forma, surgiu a empresa de exportação, que, com o tempo, estendeu suas atividades, beneficiando muitos produtores. Encaminhou-se Olavo para os escritórios da empresa, que ficavam localizados numa rua menos movimentada. Trabalhou a tarde inteira, despachando correspondências, vistoriando as toneladas de grãos estocados, tomando decisões.
No final da tarde, com a cabeça cansada, resolveu dispensar a carruagem e caminhar a pé até a sua casa. Andou algumas quadras e, ao passar por um terreno baldio, viu, ao longe, um acampamento cigano. Ao mesmo tempo, ouviu uma voz monótona que dizia: "Uma esmola, paizinho?" Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone. Olavo virou-se e deparou-se com uma mulher sentada na calçada. De coração naturalmente generoso, deu atenção. Era uma cigana de olhos profundos e cismadores. Sua roupa colorida e espalhafatosa estava suja e os cabelos escuros desgrenhados. O que impressionou o rapaz, contudo, foi uma criança que a mulher trazia nos braços. Esquálida, a pequena tinha um ar de tristeza e abandono que o comoveu. Como examinasse as duas em silêncio, a mulher repetiu a cantilena: "Uma esmola, paizinho?" Lembramos nossos ouvintes que as palavras paizinho e mãezinha eram termos carinhosos equivalentes ao meu bem dos brasileiros, utilizados na intimidade, tanto na Rússia como em outros países do norte da Europa. A cigana completou: "Em troca, lerei o futuro em suas mãos." Como se não tivesse ouvido, Olavo indagou: Sua filha está doente? "Não, paizinho, ela é franzina mesmo. Não tenho recursos para cuidar de minha filhinha e passamos muitas privações. Ela está sem comer desde ontem." Olavo contemplou a pobrezinha e seu coração se confrangeu. A pequenina tinha os olhos grandes demais para aquele corpo raquítico. Que idade ela tem? Já tem 4 anos, embora aparente menos. Realmente, a criança parecia ter bem menos idade. Condoído, ele procurou na algibeira e retirou alguns rublos, moeda russa vigente no país, entregando-os à mulher que mal podia acreditar em tal felicidade. Olavo utilizou o mesmo tratamento que ela lhe dera. Toma, mãezinha. Compra alimentos e roupas para você e para a sua criança. A cigana ensaiou um sorriso, deixando à mostra a boca desdentada, e antes que Olavo pudesse impedir, ela agarrou sua mão, depositando nela um ósculo agradecido. "Que Nossa Senhora de Casão abençoe, paizinho." Ele retirou a mão apressadamente, com certa repulsa, e despediu-se. Não se esqueça de dar um banho na menina e vestir-lhe roupas limpas. "Sim, paizinho. Obrigada, obrigada." Olavo afastou-se, apressando o passo. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fez foi lavar as mãos cuidadosamente. A sujeira da cigana e a imundície de suas mãos o enojaram. Entretanto, não conseguia tirar da mente a imagem da criança. Pobre pequena. Que infelicidade nascer nessas condições e tendo tal mulher por mãe. Habituou-se Olavo a passar por aquela rua e ver a cigana com a filha nos braços entoando a mesma cantilena. "Uma esmola, paizinho?" Muitas vezes ele dava algumas moedas e seguia adiante sem se deter. Em outras, quando bem disposto, parava e trocava algumas palavras com a mulher. Percebeu, todavia, que a menina estava mais limpa, suas faces mais coradas e os olhos mais brilhantes. Por razões de saúde, Olavo ficou alguns dias sem se dirigir aos escritórios e, consequentemente, sem passar pelo local. Ao retornar às atividades normais, já recuperado, certa tarde transitou pela rua onde a cigana habitualmente fazia ponto, mas não a encontrou. O mesmo aconteceu no dia seguinte, no outro também. Ele ficou intrigado. O que terá acontecido? Não sei porquê, mas não consigo me esquecer daquela criança. Será que os ciganos levantaram o acampamento, uma vez que são nômades por natureza? Em casa, no aconchego do lar, confortavelmente instalado na poltrona preferida onde costumava ler, o rapaz não conseguia esquecer a cigana e sua filhinha. A mãe, que o observava, perguntou: Algum problema no escritório, meu filho? Não, minha mãe. Por que a pergunta?
Percebo que anda preocupado já há vários dias. Estarei enganada? Tomando as mãos da mãe nas suas, ele respondeu afetuoso. Tem razão, mamãe. Algo me preocupa, sim, mas não são os negócios. Então, do que se trata? Lembra-se daquela cigana e sua filhinha de quem já lhe falei? Sim, lembro-me. O que tem ela? Na certa continua esmolando? Não mais a vi desde que estive de cama resfriado. Bem, essa gente não tem lugar fixo. Pode ser que esteja esmolando em outro local da cidade, visto ser necessário mudar de ponto e conseguir clientes novos. Talvez esteja com razão. No entanto, sinto que alguma coisa estranha está acontecendo. Por que se preocupa tanto com essa mulher? Preocupo-me com a criança. Que seja. Se lhe causa tanta inquietação, procure notícias delas. Pelo que me contou, o acampamento cigano não fica longe. Bem lembrado. É isso mesmo que farei amanhã. No dia seguinte, Olavo deixou o escritório mais cedo, passou pela rua onde a cigana fazia ponto e, como sempre, não a viu. Diante disso, resolveu ir até o acampamento. Quando chegou ao terreno, notou a extrema penúria em que viviam. Um rapaz, aparentando 15, 16 anos, sentado à porta de uma tenda, tocava um violino. No meio do terreno havia um caldeirão fumegante sobre um tripé. Algumas crianças brincavam, correndo por entre as carroças, enquanto os adultos estavam entregues às suas atividades. Ao verem o estranho, os ciganos suspenderam suas ocupações, mirando-o com espanto. Um homem alto, forte, acercou-se dele, indagando. O que deseja, Barini? Naquela hora, Olavo teve vontade de dar meia volta e retornar sob seus passos. Afinal, o que tinha a ver com a vida dessa mulher? Agora, no entanto, era tarde. O cigano esperava uma explicação. Estou à procura de uma cigana que costumava ficar na rua X com sua filhinha. Ah, procura por Mira. Virou-se e indicou um carroção, completando. Mira e a sua filha moram ali. Porém, ela está muito doente. Doente? Sim. O que deseja dela? Venho trazer uma ajuda que lhe prometi. Bem, se assim, pode ir vê-la. Olavo agradeceu e dirigiu-se para o carroção indicado. Ali perto, sentada no chão, viu a pequenina brincando sozinha. Subiu os degraus desconjuntados, bateu levemente na porta cerrada e ouviu uma voz fraca responder. Entre. Ele acionou o trinco e empurrou a porta, que se abriu. Na penumbra do ambiente, viu, em meio à desordem geral, a mulher deitada no leito. Aproximou-se sem saber o que dizer. Ao ver o visitante, a cigana abriu a boca desdentada num sorriso radiante. O paizinho aqui? Que honra para minha humilde casa. Penalizado, Olavo acercou-se, cumprimentando-a e explicando sua presença. Como nunca mais a vi, mãezinha, resolvi procurá-la e saber se está necessitada de alguma coisa. Percebo que tenho o coração mais generoso que já conheci, paizinho. E lhe agradeço. Desde que fiquei enferma, temos passado grandes privações. Sua ajuda era sempre de muita utilidade e uma bênção em meio à nossa penúria. Há dias minha filhinha não se alimenta direito. Estou precisando de remédios. Falta-nos tudo. Mas os outros ciganos não a ajudam? Acabamos de apresentar... Corações em Conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.